Olha só, nós vamos falar do Sheva, esse número aqui, acompanha aqui. Sheva, que é o número 7. E justamente essa raiz, Shin, Bet, Yain, que seria a raiz que dá a ideia de perfeição, de completude, algo pleno, algo pleno. Por isso chamam ele do número 7, o número de Deus. Então nós vamos ver aqui essa raiz, né, do Shin e do Bet, que aparece também para outras palavras. Eu anotei algumas palavras aqui, por exemplo, Sheva é 7, Shavuá, que é semana, toda vez que aparece a palavra semana, é Shavuá, também aparece essa raiz do Shin e do Bet. Shavuot, semanas, também é uma festa. Vou colocar aqui, Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, Shavuot, que literalmente também significa semanas. Lembra que em Pentecostes são 7 semanas, 7 vezes 7, 49. 50º, Pentecostes seria o número 50. Há um mistério nisso. E o próprio Shabat, também aparece o Shin e o Bet, Shabat, e o Tav no final. Shabat, que significa descanso. Também é algo completo, completude. Quando você vê completude, algo que se fecha, um ciclo perfeito, você está vendo a ação do Sheva. Ciclos de 7, profecias com 7, diretrizes com 7, atos como dar volta na cidade de Jericó para Josué 7 vezes, no 7º dia 7 vezes. Então, gente, é muita coisa profunda. E aonde nós queremos chegar com tanto 7? De fato, Deus está dando ordenanças, diretrizes, nos dando ideia de perfeição e da sua ação sobrenatural sobre nós. Quando logo na criação você vê Deus fazendo o primeiro dia, logicamente não são dias regidos por 24 horas, porque o sol somente é criado lá no 4º dia, e você vai ver essa sequência quando Deus vai agindo, vai operando até chegar no 7º dia. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 2, e ali ele santifica esse dia, tá bom? Então nós vemos aí a ação de Deus desde o princípio com essa ideia e essa profundidade em relação à perfeição, tá bom? Só que olha, como falei, quando nós vemos algo completo, algo pleno, você vai ver o 7 em perfeição. Quando há plenitude, quando há completude e perfeição, você pode descansar, porque o Sheva também dá a ideia de descanso, como o próprio Shabat. O Shabat, que é o dia de descanso, é o dia feriado, vamos falar, há vários tipos de Shabat. Existe o Shabat semanal, existe o ano Shabático, existe Shabat no meio da semana, como nós temos estudado. Então, é descanso, pare, é hora de dar um pause, é necessário parar, porque algo se completou e é necessário continuar. Pausar é algo necessário, parar um pouco, isso é incrível. Olha só, na PNL, na programação neurolinguística, entre outras ciências que estudam a mente, falam que o cérebro compreende processos de 7. É necessário cada 7 dias, por exemplo, para ter lembranças ou rever conceitos. A própria ciência ensina isso, de que é necessário, pelo menos num período de 7 dias, relembrar aquilo que você tem como princípio, como ética, como conteúdo. Então isso é a tua base. Ou seja, se eu, pelo menos a cada 7 dias, relembro meus princípios, relembro diretrizes, eu vou me manter com essa base alicerçada para ter estrutura moral, ética, enfim, isso para qualquer coisa. Por exemplo, se há regras, se eu não quero esquecer regras, por exemplo, eu trabalho numa firma, uma empresa, e eu quero manter as regras, se eu sou o patrão ou se eu sou o cooperador que está ali e eu quero me lembrar dessas regras, no mínimo, nessa empresa organizacionalmente, deve se lembrar cada 7 dias. Então, pelo menos uma vez na semana é necessário relembrar as coisas que se devem fazer,
que se devem executar. Por quê? Porque num processo de 7 dias, o cérebro, se ele não é relembrado, o cérebro diz, essa informação não é importante. É por isso que desde já no começo, o Shabat era para parar, para meditar, para descansar, para avaliar, para poder analisar e ser reconstituído e fortalecido. E se eu tinha a tendência de ter esquecido nesses 7 dias, logicamente era fortalecido para continuar no princípio. Isso é algo maravilhoso. Se você faz isso pelo menos uma vez na semana, de parar, de meditar, de rever conceitos, na tua própria vida secular, coisas que são importantes, você precisa pelo menos uma vez na semana estar nesse aprofundamento. É lógico que diariamente você tem teu meditar, tua oração, teu esquadrinhar, isso até pelo menos 3 vezes por dia você tem que fazer. Agora estou me referindo a parar, porque tem gente que, por exemplo, passam semanas e nunca pega na Bíblia, nunca pega em estudos, em profundidade da palavra. Tem gente que passam semanas e não tira um dia para orar, para jejuar, para buscar mais intensamente a Deus. Então, isso é terrível, porque as pessoas vão se tornando assim, corriqueiras no dia a dia, no cotidiano, e não percebem o quanto isso está as afetando. Tá bom? Então, é necessário parar, é necessário pausar e se reformular e se fortalecer em ideias, em paradigmas, em conceitos, em preceitos, principalmente os que fortalecem a nossa moral, a nossa personalidade, a nossa disciplina, tá bom? Olha só, se numa semana, por exemplo, você não relembra, não fortalece, seja qualquer coisa que seja diretriz para a tua vida, já na segunda semana você está deletando. O cérebro automaticamente, no inconsciente, no subconsciente, começa a deletar, começa da consciência principalmente, começa a ser deletado. Aí vem a segunda semana, depois a terceira semana. Se em 3 semanas você não faz esse processo de reciclagem, de reestruturação, de lembrança, de preceitos estabelecidos, você em 3 dias formou um decreto, em 3 semanas, você formou um decreto, porque 3 vezes 7 vai dar 21. E esse número 21 é um número de decretos. Você pode ver o 21 na Bíblia, guerra espiritual, você vai ver 21 dias de Daniel. Então, em 3 semanas, 21 dias, há um decreto. É por isso que também a ciência ensina de que se você quer aprender algo novo, ou impregnar algo novo no teu cérebro, ser disciplinar, ser o que for, na prática, em hábito, pelo menos você tem que praticá-lo 21 dias. Depois de 21 dias, o cérebro associa que isso é algo importante. Por exemplo, se eu quero me reeducar na alimentação, eu tenho que pelo menos fazer 21 dias de regime, para depois dos 21 dias, o cérebro associar que é um novo estilo de vida. Se eu estou, por exemplo, fazendo exercícios, algum tipo de exercício, eu tenho que fazê-los 21 dias, pelo menos para que depois dos 21 dias, o cérebro associe, pense e analise isso como algo vital, como um decreto novo, um novo hábito, um novo paradigma na minha vida. Para prosperar, 21 dias de uma prática nova, para a prosperidade, 21 dias para poder ter um novo estilo de vida na santificação, na oração, de leitura. Então o cérebro precisa de pelo menos 3 semanas. 3 nós sabemos que é unidade. 3 semanas dá um decreto de 21 dias. Isso é seríssimo, tá bom? Então não vou dar somente uma pincelada sobre isso, porque isso é um princípio que está na palavra de Deus. Esses números não podem ser ignorados e a própria ciência ensina sobre isto. Isso é algo fundamental para nós termos sucesso, para termos bênção, para termos organização, para termos gestão. Isso deve fazer parte da vida do cristão. O 7 traz a essência da perfeição, da harmonia. Eu lhe pergunto, quantas pessoas que se dizem cristãs vivem numa vida desorganizada em todos os sentidos? Vivem fazendo coisas que não agradam a Deus, nessa falta de gestão financeira, gestão emocional, gestão familiar, gestão espiritual. Isso não é bênção. Então é hora de organizar, de reorganizar a sua vida, tá bom?
Olha só, eu vou apagar aqui para poder dar uma sequência de, pelo menos, numa sequência, descansos que são dados numa divisão de tempo. Descanso, vou dividir o tempo aqui em hora, dia, semana, mês, ano e século, tá bom? Eu vou dar a sequência dos tempos, como o descanso é apresentado na palavra do Senhor. Vou apagar aqui, rapidinho. Muito bem, eu dividi aqui o tempo nesses períodos. Primeiro de uma hora, você sabe que uma hora compõe um dia, dias compõem uma semana, semana um mês, o mês compõe um ano e o ano compõe um século. Então nós temos aqui essa sequência na divisão do tempo. Só que eu coloquei sétima hora, sétimo dia, sétima semana, sétimo mês, sétimo ano e sétimo século. Se você vê no contexto bíblico, vai aparecer uma sétima hora de descanso, onde houve um descanso. Mas que descanso foi esse? Temos um sétimo dia onde houve um descanso. Temos a sétima semana onde houve um descanso. Um sétimo mês onde houve um descanso. Um sétimo ano onde há descanso. E o sétimo século onde há descanso. Isso está no contexto bíblico. Isso não está à toa, não é coincidência. Olha só, em primeiro lugar, vamos começar com a sétima hora. Que sétima hora é esta? Primeiro, o sofrimento de Jesus na cruz. Vou colocar aqui, Jesus na cruz. Por que Jesus na cruz? Porque justamente, me acompanhe em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, está escrito que Jesus foi crucificado na hora terceira, que seria 9 horas da manhã. Não vou explicar essa sequência de horário, mas a hora terceira é 9 horas da manhã. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Terceira hora, tá bom? Então, ele foi crucificado 9 horas da manhã. E ele ficou na cruz até 3 horas da tarde. Ali ele morreu. Ele entregou o seu espírito às 3 horas da tarde. Tá bom? Que seria a hora nona no relógio judaico. Comprove isso em Marcos capítulo 15. Me acompanhe aí em Marcos 15, 25. Diz assim, quando é crucificado. E era a hora terceira quando foi crucificado. Quando o crucificaram, diz outra versão. Então era a terceira, era exatamente 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, imagina, das 9 horas. Aí foi avançando até a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, tá bom? Então, a prova de que Jesus ficou 6 horas na cruz também está em Marcos 15, 34, somando aí, diz, e chegada a hora sexta, que seria meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, diz aqui no versículo 33, do capítulo 15 ainda de Marcos. Então, chegou meio-dia, houve trevas, começou a escurecer e ficou escuro até a hora nona. E na hora nona, no versículo 34 de Marcos 15, e a hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, ele morre e entrega o seu espírito ao Pai. Então, na hora nona. Então, são 3 horas da tarde. Se você calcula das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, dá 6 horas de martírio na cruz. Meu Deus, só Jesus para aguentar isso, tá bom? Só que já quando ele morre 3 horas, na próxima hora que seria a sétima hora na cruz, já ele está morto. Jesus, ele desfalece. O corpo de Jesus descansa desse martírio. Então, essa sétima hora de Jesus na cruz é a hora de descanso. Eu creio que você me entendeu. São 6 horas de martírio na cruz, só que a sétima hora ele descansa. Muito bem. Agora, o sétimo dia, em Gênesis 2:2 diz que Deus descansou. Em Isaías 40, 28 diz que Deus não se cansa. Como é que ele pode ter descansado? Quando em Gênesis 2:2 diz que ele consagrou esse dia e descansou, significa que ele completou a obra. Lembra que eu falei que o 7 significa completude? Então, na criação, o próprio Deus, ele
parou de trabalhar no sétimo dia e ele consagra esse dia, ele descansa porque ele completou tudo. Completou tudo. Não é que ele estava cansado, pelo amor de Deus, Deus não se cansa. Então nós vemos aí que há um descanso também em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Sétima semana, aí temos o Shavuot. Lembra do Shavuot? Já escrevemos aí Shavuot, que seria Pentecoste. O que aconteceu em Pentecoste? Por que celebra Pentecoste? Porque nessa sétima semana, 7 vezes 7, 49 dias, 7 semanas. Porque Israel quando sai, escute bem, quando Israel sai da terra do Egito, é dia 14 de Abib. Dia 14 de Abib, ou seja, na metade do mês de Abib eles saem. E aí, logicamente, se celebra a Páscoa. Eles caminham até o final, até findar esse mês, que seria mais 14 dias. Temos 14 dias, temos 2 semanas, mais 4 semanas no mês de Iyar, e para terminar, no mês de Sivan, 1 semana. Dá ao todo 7 semanas certinho. 7 semanas, é aí onde Deus entrega a Torá. Você vai ver claramente isso em Êxodo 19. Em Êxodo 19, aí vem a Torá. Ou seja, eles caminham 7 semanas e descansam no pé do monte. E já Deus se manifesta onde surge a festa de Shavuot. E logicamente também é chamada de festa de colheita, que até eles colhem depois da Páscoa, colhem a cevada, colhem o trigo, enfim, e vão separando as primícias e no dia 50º Pentecoste levam para Jerusalém no templo as suas primícias. Olha que interessante. Mas a celebração, o princípio é porque eles caminharam 7 semanas e descansam justamente nessa semana número 7. Então, Israel, na 7ª semana, Shavuot, celebra as festas das semanas, quando foi entregue a Torá. Muito bem. Temos agora o 7º mês. Que descanso houve no 7º mês? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 8, você vai ver que a Arca de Noé ficou, porque houve a grande inundação, ela ficou boiando na direção de Deus, porque não tinha leme. Eu sempre falo que quando Noé teve a grande obra de fazer a arca, colocar os animais, tanta tarefa, depois percebeu que não havia leme, não havia timão, não havia direção. Por quê? Porque Deus disse, você vai ter que aguentar aí dentro por muito tempo e você vai ter que ser guiado por mim. Então imagine, a arca foi andando segundo a vontade de Deus. Só que em Gênesis capítulo 8, você vai ver que no versículo 4, diz que no dia 17 do 7º mês, a arca descansou sobre as montanhas do Monte Ararat. Então, você vai ver isso em Gênesis 8, 4, que no 7º mês, a arca descansou. Não saíram naquela hora da arca, eles ficaram ainda na arca. Leia mais para frente, mas descansou, foi no Monte Ararat no 7º mês. Está em Gênesis 8, 4. Então, a arca, vou colocar aqui, a arca no Monte Ararat, ela descansa no 7º mês, tá bom? Agora o 7º ano é chamado de ano sabático, ano de descanso, tá bom? Em Levítico 25, 2 ao 6, vocês vão ver a implantação do ano sabático. Ano sabático, tá bom? Então, temos aqui o ano sabático. Lembra que 6 anos se trabalhavam, 7º ano, ano sabático. Ninguém trabalha, ninguém vai semear, vamos ter que confiar na plenitude de Deus. E cada 7 períodos, você vai encontrando todos esses anos sabáticos e vai se formando até formar 49 anos. 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos. No ano número 50 é o chamado de ano de jubileu. Esse é outro estudo maravilhoso, o que acontece no ano de jubileu. Então,
Você vai vendo sequências de 7. Olha que coisa interessante. Isso tem um conteúdo precioso. E para terminar, 7º século. Quem descansou no 7º século? O próprio Noé. Noé, é o famoso Noé. Ele descansa no 7º século. Por quê? Porque antes do dilúvio, ele viveu 6 séculos. Você pode confirmar isso? Em Gênesis 8 também, você vai confirmar que o próprio Noé, ele viveu 6 séculos, 600 anos. 7:6, no versículo 6 do capítulo 7 diz: e tinha Noé 600 anos, Gênesis 7:6, tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então nós vemos 6 séculos vividos por Noé antes do dilúvio. Imagina a tarefa que ele teve para construir a arca. Imagine toda aquela tarefa com os animais. Fora isso, fica praticamente um ano dentro da arca, boiando sobre as águas, navegando na direção do Espírito de Deus, da mão de Deus, confiando no Senhor, vivendo por milagre. E agora, quando ele sai da arca, ele já está vivendo o 7º século de vida dele, está já no 7º século. Então, no 7º século da vida de Noé, ele só descansa, ele faz um sacrifício, ele adora o Senhor, e no céu aparece o arco de Deus. Não me pronuncie arco-íris, porque íris é uma deusa pagã, esse nome não existe no contexto bíblico. Arco de Deus, Deus disse, esse é meu arco de Deus. Então, Deus se manifestou numa aliança e ele descansou. Então, o 7º século, Noé, aqui ó, descansa, vou colocar aqui, pós-dilúvio, tá bom? Meu Deus, então temos aí 7ª hora, 7º dia, 7ª semana, 7º mês, 7º ano, 7º século. Creio que você entendeu mais ou menos o raciocínio de todo esse estudo. Então, pense bem o quanto Deus precisa que você se organize, o quanto Deus quer, na verdade, que você se organize, que você viva a plenitude, a completude das coisas. Quanta coisa incompleta há na sua vida, quantas coisas que não estão dando certo por causa de gestão, de organização, quantas coisas parece sem sentido porque está te faltando a virtude da perfeição, tá bom? É importante que você viva isto, que você viva a graça, a virtude, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, tá bom? Quando você viver de fato a plenitude, a completude, você vai descansar, você vai estar na mão do Senhor, você vai estar na graça, nos braços do Pai, e o Senhor vai te falar, descansa. Tem gente que parece que fica endemoniado o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, e Deus fala assim, descansa em mim, confia em mim, porque eu tenho um Shabat, eu tenho uma completude, eu tenho um Sheva, um número de perfeição para te dar confiança, paz e descanso. Que Deus te abençoe e fique ligado porque temos mais estudos da palavra do Senhor.